Olá a todos! Primeiro de tudo, gostava de agradecer a todos por terem assistido aos meus vídeos. Espero que, mais uma vez, gostem de ver este vídeo, que é a resolução inteira do Exame Nacional de Matemática do nono ano de 2024, da primeira fase. O vídeo tem todos os exercícios do exame e as suas soluções, e espero que vos ajude muito, porque sei que o exame está perto. Trago-vos o exercício 1 do Exame Nacional de Matemática do nono ano de 2014 da primeira fase. Vamos começar. Em Portugal, nos últimos 50 anos, assistimos a um aumento do número de alunos a frequentar o ensino superior, estando, no ano de 2023, matriculados 446.028 alunos. Na tabela, apresenta-se o número de alunos matriculados no ensino superior em Portugal, de 1978 a 1983. Como podem ver pela tabela, temos de 1968 até 1983 o número de alunos matriculados no ensino superior. E eles querem saber qual é que é a mediana do número de alunos matriculados no ensino superior em Portugal ao longo dos 6 anos a que a tabela se refere. Vamos começar. Então, o que é que nós queremos aqui saber? A mediana. Então, nós sabemos que a nossa mediana pode ser dada por ME ou X com tilde de um conjunto de dados quantitativos ordenados é o valor central no caso de um número de observações ser ímpar ou a média dos dois valores centrais no caso de um número de observações ser par. Então, primeiro o que podemos fazer é ordenar estes números. Vamos ordená-los aqui. Primeiro é 79.436, depois é 80.919, depois é 81.582, depois é 83.754, 86.789, 89.310, porque não é? Temos que ordenar para descobrir qual é que é o valor central. Agora, vamos fazer de conta que este é o primeiro, porque é mesmo real, na verdade, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Como sabemos que são 6, é um número par, vai ser a média dos dois valores centrais. Ok. O primeiro corta com o último e o segundo corta com o quinto, para descobrirmos quais é que são os que estão no meio. Como temos aqui estes dois, basta fazer a soma destes dois. Então, vai ser a soma destes dois, o terceiro, com o quarto, a dividir por 2, porque é a média. Então a nossa mediana é igual à soma do terceiro com o quarto a dividir pelo segundo. Isto vai dar 82.668. Tendo sim a nossa opção correta, a opção C. Hoje trago-vos o exercício 2 do Exame Nacional de Matemática do nono ano de 2014 da primeira fase. Vamos começar. Assinala com X a opção que apresenta um número que pode ser representado por uma dízima infinita periódica. Então, vamos ver quais são as nossas opções e tentar perceber um bocadinho melhor como podemos descobrir qual destes números é uma dízima infinita periódica. Então, sabemos que uma dízima significa que é uma representação decimal de um número. E infinita, formada por um número infinito de algarismos.
e periódica, que tem uma sequência de algarismos que se repete ciclicamente. Agora aqui, o que é que poderá ser complicado de perceber? Aqui, eu acho que a melhor maneira da pessoa ir tentando perceber é ir eliminando. Ok, vamos já ao B. 2π. π é um número irracional. Ou seja, se é um número irracional, não pode ser uma dízima infinita periódica. Teria de ser uma dízima infinita não periódica. Por isso, 2π não pode ser. Depois temos raiz de 8. Raiz de 8 não dá para reduzir. Ou seja, raiz de 8 vai dar um número como 2,82 e pronto. Mas sabemos que raiz de 8, sendo assim, é também um número irracional. Também não poderá ser. Então, não é a D, nem é a B. E que tal a C? E nós não podemos reduzir nada disto. Ou seja, raiz de 30 mais raiz de 6 será também um número irracional. O que acontece é que a A, raiz de 49, sobre 51 com o menos aqui, raiz de 49 é 7. Por isso, aqui nós sabemos que a razão de números inteiros é um número racional. Por isso, este é o valor que pode ser representado por uma dízima finita ou infinita não periódica. A opção certa só poderia mesmo ser A. E é esta a nossa resposta. Espero que tenha feito sentido. Tentem sempre ver se encontram números irracionais para conseguir logo eliminar. E neste caso, como eram todas irracionais, tenham em conta sempre que o π é irracional e que raízes que não conseguimos reduzir, neste caso, raiz de 49 é 7, e outras raízes, a raiz de 4 é 2, por exemplo, mas como muito nós não conseguimos nem o 30 nem o 6, aqui são todas mesmo números irracionais. Por isso a nossa resposta é esta, que é um número racional. E é esta a nossa resposta. Trago-vos o exercício 3 do Exame Nacional de Matemática do nono ano de 2024, da primeira fase. Vamos começar. Então, eles aqui pedem para assinalar com X a opção que apresenta um número que não pertence a um intervalo entre 2π e 115 a dividir por 17. Então, o que é que devemos fazer aqui? Ir por tentativas e também recorrendo à calculadora, e até podemos criar um intervalo de confiança para perceber onde é que está incluído. Então nós temos 2π e 115 sobre 17. Então, 2π e na calculadora é o mesmo que ter. Vamos meter bastantes casas decimais para ser possível depois perceber mais facilmente. Mas pronto. 2π e 115 a dividir por 17 é 6,76 47,05,882. Aqui nós sabemos que exclui o 115 a dividir por 17, mas vai incluir no limite inferior à esquerda o 2π. Então, vamos meter aqui 2π e 115 a dividir por 17. Vamos desenhar assim e dizer que estamos a incluir este, mas não vamos incluir este. E pronto. Tentar perceber qual destes números é que não está dentro deste intervalo. Primeiro número. 1257 a dividir por 200, que dá 6,285. Então, 6,285, podemos ver aqui que é 6,28, igual, só que aqui é 5.
e aqui é 3. Ou seja, como 5 é maior que 3, é maior que 2π. Ou seja, é aqui, está aqui. Vou meter assim A, para ser mais fácil. Por isso está dentro. Ou seja, este pertence, não é esta opção. Raiz de 45. Raiz de 45, e na calculadora dá 6,70820. 6,76. 76 é maior que 6,70, por isso aqui estaria o nosso B. Pertence também. Muito bem. Então, não vai ser esta a opção correta também. 6. Agora, a opção C é 676 vezes 10 elevado a menos 2, que vai dar 6,760. 6,760, ok, aqui temos 6,76, certo? Igual, só que aqui é 0 e aqui é 4. Ou seja, este é mais pequeno que este. Ou seja, ainda está incluído aqui. Por isso, o nosso C é mesmo aqui muito pertinho do 115 a dividir por 17, que é o C. Pronto, também está. Ou seja, não pertence também ao intervalo. Ou seja, a única opção que está certa seria esta, como vamos ver agora. 203 a dividir por 30 vai ser 6,766667. Agora, 6,76, 6,76 aqui. Correto, é igual. Só que aqui tem um 6 a seguir, e aqui tem um 4. E 6 é maior que 4, por isso o nosso T já está um bocadinho fora. Já deve ser aqui mais ou menos, já está um bocadinho fora do intervalo que nós queremos. Por isso, a opção certa será a nossa opção D. Espero que tenha feito sentido e que tenham percebido. Hoje trago o exercício 4 do Exame Nacional de Matemática do 9º ano de 2024 da primeira fase. Vamos começar. Então, na figura 1 estão representados os 3 primeiros termos de uma sequência de figuras, cada uma constituída por um quadrado dividido em 100 quadrados iguais. Como podem ver, temos o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, em que podemos ver os quadrados brancos e depois começa a haver quadrados cinzentos. Sabe-se que o primeiro termo da sequência é constituído apenas por quadrados brancos. O segundo termo tem 2 quadrados cinzentos e cada termo seguinte tem mais 2 quadrados cinzentos do que o termo anterior. Existe um termo desta sequência que tem exatamente 26 quadrados brancos. Qual é a ordem desse termo? Mostra como chegaste à tua resposta. Claro que eu podia ter-me aqui a contar, termo após termo, e eventualmente iria chegar, mas existe uma maneira mais fácil de lá chegarmos. Vamos ver então. Podemos ver através da progressão aritmética. E nós podemos calcular um termo geral através de uma expressão que tenho visto que é muito usada nestes exercícios, e através desta expressão nós conseguimos praticamente descobrir tudo. Então, é a expressão A de n é igual a A1 mais n menos 1 vezes R. Sendo que o A1 é o primeiro termo de progressão aritmética, de PA, e o R é a razão. Ok, nós queremos tentar descobrir qual é o termo que tem 26 quadrados, ou seja, nós queremos tentar descobrir quando AN é igual a 26. Por exemplo, nós aqui conseguimos ver que o primeiro termo tem 100 quadrados brancos, o segundo termo tem 98 quadrados brancos, o terceiro termo tem 96. Mas nós conseguimos meter isso assim num formato de termo geral. Por exemplo, o A1, o N é 1 neste caso, é igual a A1, que já está aqui, mais o N, que é 1 menos 1, vezes a razão. Aqui a razão não interessava porque 1 menos 1 dá 0. E 0 vezes R dá 0. Ou seja, aqui cortava-se isto e ficava A1 mais 0, que é igual a 100. Que é o primeiro termo geral, como podem ver, é os quadrados brancos, ou seja, é 100. Então, o nosso A2 vai ser igual a A1 mais 2 menos 1 vezes R, em que o nosso R vai ser menos 2. Porquê? Porque nós vemos aqui que a nossa razão é o que vai acontecendo de termo para termo. Qual é que é a razão sempre que acontece? Vai diminuindo sempre 2. Menos 2, menos 2 e afim, por aí afim.
aqui dá 2 menos 1 dá 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Então é 100 menos 2 que é igual a 98. E pronto, conseguimos assim um A3 ou A4, conseguimos sempre fazer isso. Mas o que é que nós queremos? Nós queremos que AN seja igual a 26. Então podemos pegar na fórmula e tentar descobrir. Ou seja, meter A1 mais N menos 1 vezes menos 2, que já sabemos que é a razão, é igual a 26. Tentar resolver a partir daqui, tendo em conta que também já sabemos que o A1 é 100, assim fica só a sobrar o nosso N. Então vai ser 100 mais, aqui fica N vezes menos 2, então aqui podemos logo meter menos 2N, e depois fazer menos 1 vezes menos 2, que dá 2, que é igual a 26. Passamos, o N pode ficar deste lado, e o resto vai tudo para o outro lado, e fica menos 2N é igual a 26 menos 102. Continuando, vai dar menos 2N igual a menos 76. Aqui podemos simplesmente passar o menos 2 a multiplicar a dividir para o outro lado, fica menos 76 a dividir para menos 2. E por último, o nosso N é igual a 38. E esta é a nossa solução, é o 38. Qual é a ordem deste termo? É o termo A38. E pronto, é esta a nossa solução. Hoje trago o exercício 5 do Exame Nacional de Matemática do 9º ano de 2024, da primeira fase. Vamos começar. Ordena as etapas de resolução da inequação 2/5 vezes menos x menos 5 terços mais 1 é maior ou igual que x mais 4 a dividir por 3, numerando-as de 2 a 6. A inequação dada e o conjunto de solução já se encontram numerados. Então aqui temos o exercício bastante facilitado, porque já temos as expressões todas, já temos a tentar resolver e ver quando é que encontramos este 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos começar. Então, primeiro temos 2 a dividir por 5, vezes menos x menos 5 terços, mais 1 é maior ou igual que x mais 4 a dividir por 3. Então, vamos resolver. Isto é o nosso primeiro, pronto. O que é que acontece a seguir? A seguir, o que me parece que vai acontecer logo, e podemos ver aqui destas duas que são as que têm mais expressões ainda, porque as outras têm muito menos, vamos ver, deve ser uma destas duas. O que é que acontece? O parênteses deixa de estar aqui, ou seja, qualquer coisa aconteceu, provavelmente a distributiva da multiplicação, então podemos já fazer, é 2/5 vezes menos x, fica menos 2x a dividir por 5, e 2/5 vezes menos 5 terços, que fica menos 10 a dividir por 15, mais 1, que é maior ou igual que, aqui podemos também separar, porque, como podem ver, aqui começa já a separar, já estamos a ver que é bem provável que tenha aqui a acontecer, então fica x a dividir por 3, mais 4 a dividir por 3. Ok, está como eu quero? Ainda não está bem. Ou seja, podem ver, está tudo igual menos estes 2 terços, ou seja, se calhar vou ter que reduzir a minha fração. Então vamos ver. O que é que vai acontecer aqui? Fica menos 2x sobre 5, menos, aqui está um 2, ou seja, 10 a dividir por 5 dá 2. E 15 a dividir por 5 dá 3. Ou seja, é mesmo isso que eu tenho que fazer. Vou dividir por 5. Vou meter aqui em cima, só para ser. Dividir por 5, dividir por 5. E fica 2 terços mais 1 maior ou igual que x a dividir por 3 mais 4 a dividir por 3. E boa, conseguimos encontrar o nosso 2. Este vai ser o nosso 2, que está aqui. Vamos continuar. Agora, o que é que me parece que vai acontecer? Como podem ver, esta aqui, eles estão a separar o x tudo para a direita e sem x tudo para a esquerda, que é o que nós vamos exatamente fazer. Então, vamos começar. Do lado esquerdo fica menos 2 terços mais 1 menos 4 terços. E do lado direito fica x sobre 3 e aqui passa a ser positivo, 2x sobre 3. Sobre 5, quero dizer. Pronto, o que é que já acontece? Já temos esta parte, está corretíssima,
mas aqui ainda não está bem, ou seja, vamos ter que reduzir ao mesmo denominador. Aqui vamos ter que multiplicar por 3 em cima e em baixo para conseguirmos igualar. Então, fica menos 2 terços mais 3 sobre 3 menos 4 sobre 3, que é maior ou igual que x a dividir por 3 mais 2x a dividir por 5. Então, aqui o que é que vai ficar? Vai ficar menos 4 terços mais 1 terço. Que é exatamente o que eu quero que aqui seja, como podem ver. Menos 4 terços já estava, então calculei que fosse só somar os outros. Que é maior ou igual que 2x, vou só mudar a ordem, que tanto faz, dividir por x sobre 3. Perfeito. Este é o meu 3. 3. Agora, tenho que descobrir qual é que é o meu 4, 5 e o 6. O que é que me parece? Acho que vou ter que aqui somar estes e aqui tentar reduzir ao mesmo denominador. Vamos tentar. Fazer aqui de lado. Então, o primeiro fica menos 4 mais 1 dá menos 3. Menos 3 a dividir por 3 dá menos 1. Menos 1, exato, como tenho aqui. Ou seja, o lado direito eu quero que vá dar 11x a dividir por 15. O que acontece é que aqui vou multiplicar por 5 e aqui vou multiplicar por 3. Tanto em cima como em baixo. O que vai dar 6x a dividir por 15 mais 5x a dividir por 15. Isto é o mesmo que ter menos 1 a maior ou igual que 6 mais 5 é 11, 11x a dividir por 15. Exatamente o que eu queria aqui, ou seja, aqui vai ser o meu 4. Vou meter aqui 4. Vamos continuar. E agora? Agora o que acontece é que ele passa daqui, ele tenta fazer com que seja antes do lado esquerdo o x. Ou seja, é praticamente o mesmo, mas reajustado de outra maneira. Então podemos fazer isso. Então vai ficar 11x a dividir por 15. O menos 1 era maior ou igual, por isso vai passar a ser assim. Porque o menos 1 é maior ou igual. É maior ou igual. É só trocar. E assim, pronto, arranjamos o nosso 5. Já não faltava muita coisa, por isso tinha mesmo que ser algo assim de trocar ou ver o que é que acontecia. E pronto, aqui é basicamente dizer o que é que o meu x é, onde é que está a minha solução. Basta fazer x é menor ou igual que... Aqui posso fazer menos 1 é o mesmo que estar menos 1 a dividir por 1. E aqui fica, está a multiplicar o 11 a dividir por 15, porque x vai passar a dividir, vai ficar aqui 11 e 15. Eu aqui costumo aplicar a regra do hambúrguer, como costumo chamar, então vai ser x é menor ou igual que este da parte de cima vai multiplicar pelo último, vai ficar aqui em cima, vai ser menos 1 vezes 15 a menos 15, e aqui é 1 vezes 11, vai dar aqui. E pronto, é exatamente isso que eu tenho. É mesmo aqui que eu tenho 6. Pronto, aqui é o meu 6, e a minha solução é assim, exatamente o que está ali, porque o meu x é menor que isto, ou seja, vai até, começa em menos infinito, porque é tudo o que está para a esquerda, até menos 15 sobre 11, mas incluído. E pronto, esta é a solução. Espero que tenham percebido. Hoje trago-vos o exercício 6 do Exame Nacional de Matemática do 9º ano de 2024, da primeira fase. Vamos começar. Então, o Quartel do Carmo, situado em Lisboa, é um local emblemático da Revolução de 25 de Abril de 1974, onde atualmente estão instalados o Comando-Geral e o Museu da Guarda Nacional Republicana. A figura 2 é uma fotografia da entrada do Quartel do Carmo, na qual se observa um soldado numa das guaritas, como podem ver na figura 2. Então, na figura 3, que se encontra aqui, apresenta-se um modelo geométrico de uma parte de uma guarita.
que é um tronco da pirâmide. Relativamente ao modelo representado na figura 3, sabe-se que ABCDV é uma pirâmide reta de base retangular, ABCDEFGH é um tronco de pirâmide, ABCDV de bases retangulares e paralelas. A pirâmide ABCDV tem 11,5 metros de altura, o tronco da pirâmide ABCDEFGH tem 2,3 metros de altura, AB tem 1,2 metros, BC 1 metro, FG 0,96 metros e GH 0,8 metros. O modelo não está definido à escala. O que é que eles pedem? Eles pedem para calcular o volume do tronco da pirâmide ABCDEFGH, representada na figura 3. Apresenta todos os cálculos que efetuares e ainda o resultado em metros cúbicos, arredondado às unidades. Se, nos cálculos intermédios, proceder-se a arredondamentos, conserva pelo menos 2 casas decimais. Então, o que é que nós podemos tirar daqui? O que é que nós queremos? Nós queremos o volume do tronco da pirâmide, ou seja, ABCDE, EFG, ou seja, isto aqui que está cinzento. Ou seja, o que nós queremos é o volume de ABCDEFGH. É isto que nós queremos saber. O que é que nós temos? Nós temos as alturas de ambos. Aqui, normalmente, neste exercício que eu vejo muito a repetir-se é como é que eu vou descobrir isto? É tentando obter a dimensão de tudo e depois subtrair alguma parte para eu conseguir esta. E o que é que acontece? Nós podemos ver que queremos este pedacinho. Temos a pirâmide toda. Se nós descobrirmos a pirâmide toda e depois, a partir desta base aqui também, esta pirâmide aqui começa aqui para cima, nós também podemos tentar descobrir esta e se tivermos a maior e depois esta pequenina, se nós retirarmos a maior, esta pequena vai dar este espaço aqui. E é isso exatamente que nós queremos. Então, podemos tentar começar com descobrir tudo. Ou seja, a pirâmide ABCDV. ABCDV. Então, a fórmula do volume de uma pirâmide, neste caso, é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Ok. O que é que eu tenho? A altura eu tenho. A altura é 11,5. Então aqui fica vezes 11,5. Só me falta a área da base. Então qual é que é a minha área da base? Bom, a minha área da base não é bem um quadrado, porque os lados não são iguais. Vamos dizer que é uma espécie de retângulo. Então a minha área da base é igual a comprimento vezes largura. Neste caso, o que eu tenho aqui é 1,2 vezes 1, que é igual a 1,2 metros quadrados. Então pronto, posso logo substituir aqui. Fica 1/3 vezes 1,2 vezes 11,5. Isto vai dar um total de 4,6 metros cúbicos. Não se esqueçam que é cúbicos porque é volume. Ok. Vamos agora descobrir a outra pirâmide. FGEHV. Ou seja, esta que está aqui, mais pequenininha e pontiaguda. Ou seja, a forma exatamente a mesma. Aqui, o que é que acontece? Posso já dar a altura. A altura, como nós não temos a altura, mas sabemos que esta do volume da pirâmide toda é 11,5 e deste pedacinho é 2,3, basta fazer 11,5 menos 2,3. Ou seja, vai ser o que está aqui. Esta vai ser a altura. Pronto. Então, qual é a área da base desta? Podemos tentar ver. É igual. É só ver o que está aqui também. É o comprimento vezes largura, porque é um retângulo também. E é 0,96 vezes 0,8. Que vai dar 0,768 metros quadrados. Ou seja, aqui fica 1/3 vezes 0,768 vezes 11,5 menos 2,3. Isto vai dar 2,3552 metros cúbicos. Pronto. Agora é só descobrir este, que vai ser a toda que nós temos, o volume A, B, C, D, V, menos o volume da outra mais pequena.
para dar o que nós queremos está cinzento. F, G, E, H, V. Ou seja, vai ser... que é que tem, qual é que é este valor? Escolhemos aqui 4,6 menos 2,3552. Que vai dar 2,2448 metros cúbicos. Só que nós queremos a nossa resposta. Está aqui a dizer as unidades. Então, vai ter que ser só 2 metros cúbicos. E esta é a nossa resposta. Eu decidi deixar... Nós aqui podíamos conservar pelo menos 2 casas decimais, mas eu conservei sempre mais. Por isso está super ok, desde sejam 2. E pronto, é esta a resposta. Trago o exercício 7 do Exame Nacional de Matemática do 9º ano de 2024 da primeira fase. Vamos começar. Então, assinala com x a opção que apresenta o conjunto de solução da equação 2x² menos 5x é igual a 0. Ok, então o que é que podemos fazer aqui? Normalmente, quando isto acontece e temos o x em ambos os parâmetros, temos logo que começar a pensar que tentar isolar o x, ou tentar de maneira que o x fazer algo assim. Começar logo a meter assim o x vezes tentar perceber. E isto também pode vir, e neste caso até vem, da lei do anulamento do produto. Então, esta lei afirma que para um produto de 2 ou mais fatores ser igual a 0, pelo menos um dos fatores deve ser 0. Ou seja, A vezes B é igual a 0, logo A é igual a 0 ou B é igual a 0. Então vamos tentar fazer aqui. Meter o x isolado e tentar perceber o que é que eu posso fazer. Então, se eu meter aqui o x, o que é que eu tenho que meter aqui? 2x. Porque x vezes o x dá 2x². Exatamente o que eu tenho aqui. E aqui, menos 5. Porquê? Porque x vezes menos 5 dá menos 5x. Exatamente. Ou seja, então isto é igual a 0. O que acontece? Aqui eu tenho assim. Este é como se fosse o meu A e este é como se fosse o meu B. E assim consigo usar isto. Então o que é que eu faço? É o mesmo que ter A igual a 0, x igual a 0 ou 2x menos 5 igual a 0. Perfeito, consegui descobrir uma das soluções. O 0 é uma das soluções, ou seja, esta não vai ser nem esta, porque tem que estar o 0 incluído. Então vamos continuar, porque podemos isolar o x deste lado. X é igual a 0 ou 2x é igual a 5. Ainda não está como nós queremos, vamos continuar. X igual a 0 ou x é igual a... Está a multiplicar o 2, passa a dividir. 5 sobre 2. Pronto. Estas são as nossas duas soluções. 0 e 5 a dividir por 2. Ou seja, esta é a opção certa. Porque esta aqui também não pode ser, porque era menos 5 a dividir por 2. Espero que tenham percebido. Esta era... Geralmente estas questões costumam ser bastante acessíveis. Basta saber algumas das leis e pronto, tentar perceber que se eu conseguir meter neste formato facilita muito a vida e consigo tentar descobrir as duas soluções, neste caso. E pronto, espero que tenham percebido. Hoje trago-vos o exercício 8 do Exame Nacional de Matemática do 9º ano de 2024, da primeira fase. Vamos começar. Para comemorar os 46 anos da Revolução do 25 de Abril de 1974, os alunos de 46 escolas e jardins de infância de várias zonas do país pintaram 46 painéis de azulejos para criar um mural intitulado O 25 de Abril nas Escolas, na cidade de Peniche. Este mural é formado por mais de 2 painéis que incluem uma descrição do mural e o nome das escolas que participaram. A figura 4 é uma fotografia desse mural, como podem ver. Na figura 5 está representado um esquema desse mural, que não está desenhado à escala. Em relação ao esquema representado na figura,
5, sabe-se que ABCD é um retângulo, BC é igual a 960 centímetros, o arco ACB é igual a 11 graus e pedem-nos para calcular AC, para apresentar os cálculos que efetuámos e ainda o resultado em centímetros, arredondado às unidades. E também nos cálculos intermédios para, se quisermos proceder a arredondamentos, conservamos pelo menos 3 casas decimais. Vamos começar então. Então, o que é que podemos ter daqui? Já sabemos que o BC é 960, AB é 11 graus e o que nós queremos descobrir é o nosso AC. Então, aqui vai logo parecer que será algo com o Teorema de Pitágoras, porque aqui faz um ângulo reto, como podem ver, 90 graus. Então, vamos tentar perceber como é que podemos chegar ao AC. É a nossa hipotenusa. O Teorema de Pitágoras é dado por hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. No nosso caso vai ser AC ao quadrado, que é o nosso maior, é igual a AB ao quadrado mais BC ao quadrado. O que é que eu sei daqui? Não sei o AC, que é o que eu quero descobrir. O AB também não sei. Sei o BC, sei o BC. 960 e elevar ao quadrado. Então, vamos tentar descobrir primeiro o AB, tendo em conta que temos aqui o nosso arco ACB de 11 graus. Ok, vamos tentar perceber o que é que nós temos e se vamos ter que usar o seno, o cosseno, a tangente. Vamos tentar perceber. Então, pelas fórmulas, nós sabemos que o nosso seno de alfa é igual a CO, que é o cateto oposto, a dividir por H. O nosso cosseno de alfa é o cateto adjacente a dividir por H. E a nossa tangente alfa é igual ao cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente. Qual é que me dará mais jeito? Ou o que é que posso descobrir? É que eu tenho, a partir destes 11 graus, eu sei que o que está para a frente é sempre o cateto oposto. Por isso, o meu AB é o cateto oposto. O meu cateto adjacente é este e a minha hipotenusa é esta aqui. Então, o que é que eu posso tentar descobrir? O que eu quero realmente é descobrir CO. Ou seja, a mim só me interessava o seno ou a tangente. Mas eu tenho o meu cateto adjacente, que é 960, por isso, se calhar, podemos ir por aqui. E assim podemos fazer. Isto é o mesmo que ter tangente de 11 graus é igual a cateto oposto, que é o nosso AB, a dividir por BC, que é o nosso cateto adjacente, BC. Então, isto é o mesmo que ter tangente de 11 graus é igual a AB a dividir por 960. Ora, o nosso AB então vai dar 960 passa a multiplicar para o outro lado e fica tangente 11 graus vezes 960. Depois basta irem à tabela, que se encontra sempre no enunciado, ver, ok, eu quero a tangente com 11 graus e conseguem retirar o valor, que neste caso era 0,1944 vezes 960. Isto vai dar 186,624. E pronto, descobrimos a nossa AB. Agora que temos a nossa AB, facilmente conseguimos descobrir o nosso AC. Vou fazer aqui um asterisco e vamos agora passar para aqui. Então, o nosso AC ao quadrado é igual a AB ao quadrado. Já descobrimos o AB, que é 186,624 ao quadrado, mais 960 ao quadrado. Então, o nosso AC ao quadrado é igual, fazendo estas somas na calculadora, que vai dar 956,428,5174. Então, isto é o mesmo que ter AC é igual, está ao quadrado, passa a ser a raiz deste valor todo, 956,420,5174, que vai dar aproximadamente, tendo em conta que querem
o resultado em centímetros arredondado às unidades, então, neste caso, daria 978 centímetros. E é esta a nossa solução. Trago-vos a pergunta 9 do Exame Nacional de Matemática do 9º ano de 2024, da primeira fase. Vamos começar. As primeiras eleições após a Revolução do 25 de Abril de 1964 realizaram-se no dia 25 de Abril de 1965 e tiveram a maior participação de sempre dos eleitores portugueses. Considera que, nessas eleições, estavam inscritos 6,22 milhões de eleitores, dos quais 8% não votaram. Qual é o número de eleitores que não votaram nas eleições de 25 de Abril de 1965? Mostra como chegaste à tua resposta e apresenta o resultado escrito em notação científica. Já tenho visto que esta pergunta aparece mesmo muitas vezes na notação científica e às vezes é mais fácil do que parece. A pessoa, desde que saiba usar bem a fórmula, consegue se safar bastante bem nesta pergunta. Então, vou-vos mostrar. Primeiro que tudo, o que é primeiro preciso encontrar? É o número de eleitores que não votaram. Ou seja, o que é que vamos fazer? Vamos fazer 6,22 milhões, ou seja, posso meter assim. Isto é 6,22 milhões vezes 0,08, que é 8%. Ou seja, isto vai dar 497600. 497.600 eleitores que não votaram. Pronto, descobrimos isto que queríamos. Só que agora temos que meter este resultado em notação científica. Como é que vamos fazer? Então, a nossa expressão da notação científica é assim. É A vezes 10 elevado a N. Com o nosso A sendo maior ou igual que 1 e menor que 10. Ou seja, 1 está incluído, mas o 10 já não pode estar incluído. O N pertence aos números inteiros, mas não permite parte decimal e inclui os positivos, negativos e zero. Então, o nosso A é tentar perceber aqui, destes valores, o que é que nós temos de pegar. Nós temos um 4, 9, um 7 e o 6. Então vai ser 4,976, porque a vírgula é sempre a seguir à primeira casa. Ou seja, este é o nosso A. É 4,976 vezes 10 elevado a quanto? Agora, o nosso N é simplesmente ir à vírgula, como se fosse aqui uma vírgula, e fazer 1, 2, 3, 4, 5. E é sempre assim. Tentar perceber quantas casas é que anda para... Ou seja, ele andou 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5. E esta é a nossa solução. Não esquecer, o N é sempre descoberto assim, ver onde é que metemos a vírgula e quantas casas andamos para a direita. E normalmente a vírgula é sempre porque o nosso A tem que estar entre 1 e 10. Hoje trago o exercício 10 do Exame Nacional de Matemática do 9º ano de 2024, da primeira fase. Vamos começar. Na figura 6 estão representadas em referencial cartesiano de origem no ponto O, ou 0, a parte do gráfico de uma função quadrática f e parte do gráfico de uma função de proporcionalidade inversa g. Sabe-se que a função f é definida por f de x, que é igual a 1/3 de x ao quadrado. O ponto A pertence ao gráfico da função f e tem a ordenada igual a 3. O ponto B pertence ao gráfico da função f e ao gráfico da função g. Os pontos A e B têm abscissas simétricas. Assinala com x a opção que apresenta uma expressão algébrica de função g. Então, vamos tentar perceber o que podemos explorar e, idealmente, obviamente, obter g de x. Então, o que é que nós sabemos? Sabemos que o nosso f de x é igual a 1/3 de x ao quadrado. Mas o nosso g de x é aquilo que nós queremos descobrir. Então, vamos tentar observar o que é que nós sabemos do b e do a. Ok, o a, nós sabemos que a nossa abscissa e a nossa ordenada, temos alguma coisa? Sim, conseguimos ver que, pelo menos, o y nós temos, ou seja, é um 3, como podem ver aqui. E se vocês forem ver, é exatamente o mesmo que bate no b. Ou seja, o nosso b também tem ordenada 3. Pelo menos nós sabemos isto. O que é que nós sabemos mais?
Temos de tentar igualar a nossa expressão, 1/3 de x ao quadrado, para saber quando é que ela é 3. Nós podemos ver, ela passa, aqui o A passa por 3 e o B também por 3. Tentar perceber o que acontece, que soluções é que ela tem quando é igual a 3. Temos de tentar resolver isto. Se nós formos resolver isto, não se esqueçam da regra do hambúrguer. 3 a dividir por 1, que é o mesmo que está aqui, e este A a multiplicar passa a dividir por 1 a dividir por 3. Isto vai dar 3 multiplica por 3 e 1 multiplica com 1, que é igual a x ao quadrado é igual a 9. Então, o meu x tem duas soluções. O x ou é 3 ou x é menos 3. Então, o que é que nós descobrimos? O nosso x aqui ou é 3, quando é desta função, ou é 3 ou menos 3, que é exatamente isto aqui. É menos 3 e 3. Nós assim descobrimos que a nossa abscissa aqui do A é 3, mentira, é menos 3, e a nossa abscissa do B é 3. Então assim nós conseguimos mais ou menos, como sabemos que G cruza-se com F no ponto B, o que nós podemos fazer, que é o mais fácil, na minha opinião, é substituir, ver quanto é que é G de 3. Porque o 3, G de 3, dá para ver qual é que é o valor. Então vamos tentar experimentar. Para o primeiro, para o A. G de 3 é igual a 9 a dividir por 3. Que é igual a 3. Faz todo o sentido. G de 3 é igual a 3, correto. Já descobrimos que esta provavelmente é a solução, mas vamos ver as outras. G de 3, em que é 6 a dividir por 3. 6 a dividir por 3 é 2. Quando o G é 3, quando o G, a abscissa é com G é 3, no nosso caso G de 3, nós vemos que é 3, não é 2. Então e se for C? Nosso G de 3 é igual a 3 a dividir por 3, que é 1. Também não é o caso. E D é G de 3 é igual a 1 a dividir por 3, que também não é o caso. Ou seja, como nós descobrimos que o nosso x podia ser 3 ou menos 3, descobrimos que a nossa abscissa que era 3. Ou seja, como aqui cruza, passa aqui neste ponto, nós podemos dizer que o nosso G de 3 tinha de ser igual a 3, que é o caso que está aqui. Como podem ver, 3, 3. Por isso, a nossa solução é a opção A. Hoje trago o exercício 11 do Exame Nacional de Matemática do 9º ano de 2024, da primeira fase. Vamos começar. A Mariana e a Rita foram juntas a um concerto de comemoração dos 50 anos da Revolução de 25 de Abril de 1964, que decorreu no centro da cidade onde vivem. A Mariana saiu de casa e caminhou até à casa da Rita, onde esperou um pouco pela amiga. Juntas, caminharam até ao local do concerto, onde ficaram a assistir. A distância da casa da Mariana ao local do concerto é maior do que a distância da casa da Mariana à casa da Rita. Quando terminou o concerto, as duas amigas regressaram à casa da Rita, pelo mesmo caminho. Relativamente ao percurso da Mariana, considera a função f, que traduz a correspondência entre o tempo, t, decorrido desde que a Mariana saiu de sua casa até ao seu regresso à casa da Rita, e a distância d, a que se encontra da sua casa. Na figura 7 estão representados os gráficos A e B. Nem o gráfico A nem o gráfico B representam a função f. Apresenta uma razão que justifique que o gráfico A não pode representar a função f e outra razão que justifique que o gráfico B também não pode representar a função f. Então, nós temos à partida que os dois gráficos estão mal. Tentar perceber o que é que realmente está mal e arranjar uma justificação para conseguir para o gráfico A e gráfico B. Então, vamos começar pelo gráfico A. O que é que parece aqui no gráfico A que não está bem? Então, a Mariana parte de casa, ou seja, ela vai-se começando a afastar para a casa da Rita e depois ela diz que fica na casa da Rita à espera um bocadinho, que faz sentido. Ela vai, depois fica aqui um bocadinho à espera e depois elas juntam-se as duas, ela vai ter com ela e começam a caminhar para o concerto. Começam a caminhar com o concerto e depois ficam lá no concerto, durante este espaço que está, durante este tempo todo, é o tempo que estão no concerto, e aqui na casa da Rita. Estão no concerto, tudo muito bem até agora, depois o que acontece no final? Quando termina o concerto, as duas amigas regressaram à casa da Rita.
Ou seja, elas regressaram pelo mesmo caminho. Só que se o nosso ponto de partida é a casa da Mariana e aqui é a casa da Rita, aqui deveria estar a vir outra vez para a casa da Rita e não a afastar-se ainda mais da casa da Rita. Por isso, esta é uma das razões. Ou seja, no final, elas voltaram para a casa da Rita. E no gráfico, elas não voltam para casa, mas sim para uma direção oposta e mais longe da casa da Rita. Pronto. Esta é uma justificação completamente válida para o nosso gráfico A. E agora, vamos ver o gráfico B. O gráfico B, depois de termos visto o gráfico A, é bastante fácil de perceber, porque aqui aparece uma linha completamente contínua, aqui. E a verdade é que isto não pode ser, porque ela fica um tempo, aqui algures, na casa da Rita, a Mariana. Ou seja, esta era a justificação, tendo em conta que já analisámos sobre o meu gráfico, esta seria a justificação do gráfico B. Ou seja, não existe a pausa de espera que tinha de existir no gráfico. Ou seja, a Mariana fica à espera na casa da Rita. Que esta se despache. E pronto. Estas eram as duas soluções. E desde que a pessoa conseguisse escrever bem o que estava a pensar, acho que era uma pergunta bastante acessível. É só ver, pronto, com o decorrer do tempo, a distância para aqui partia da casa da Mariana, o que acontece? Ou seja, ela aqui está-se a afastar, o tempo está a passar, aqui ficou estagnado, ou seja, o tempo continua a acontecer, a passar, obviamente, mas ela ficou parada e depois pronto, começa a outra vez ir para o concerto. Aqui o que devia ter acontecido para o gráfico ser completamente certo era aqui terem voltado as duas nesta linha aqui, exatamente, e terem ficado aqui. Acabava na casa da Rita, neste caso. E pronto. É esta a resposta certa. Hoje trago o exercício 12 do Exame Nacional de Matemática do 9º ano de 2024 da primeira fase. Vamos começar. Na figura 8 estão representados o quadrado ABCD e o retângulo AEFQ. Fixada uma unidade de medida, sabe-se que AB é igual a x para um certo número real x com x maior que 3, BE é igual a DE que é igual a 3. Assinale com x a opção que apresenta uma expressão da área do retângulo AEFQ. Então, o que é que nós aqui queremos descobrir? Nós queremos descobrir a área do retângulo AEFQ. E sabemos que a área do retângulo é dado por comprimento vezes largura. Ok, AEFQ. O que é que nós temos? Nós temos que de A a B é x e depois de B a E é 3. Então aqui o nosso comprimento é x mais 3. Faz sentido? X mais 3. Ou seja, era o mesmo que ter AB mais BE. E agora, vezes o quê? A nossa largura. A nossa largura é o nosso FE, ou então GA. Mas nós temos, a nossa largura é o nosso FE, ou o nosso GA. Mas nós temos o nosso DA. O nosso DA é igual a x e o nosso DG é igual a 3, como está aqui a dizer. Então nós temos de fazer, se isto tudo é x e este pedacinho é 3, nós fizemos x menos este pedacinho, dá-nos o nosso GA, que é o que nós queremos. Ou seja, x menos 3. E aqui é o que vai ser x menos 3. Em que x é
mesmo que ter o nosso AD menos o nosso DG. Então pronto, é só resolver. Temos que fazer a lei da distributiva, ou seja, x vezes x ao quadrado, mais x vezes menos 3x, mais 3 vezes x mais 3x, mais 3 vezes menos 3, que dá menos 9. Então, isto é o mesmo que ter o quê? É o mesmo que ter x ao quadrado, estes vão se cortar, porque são menos 3 mais 3x, vai ficar, desaparece, e aqui fica menos 9. Ok? Ficou assim e podemos ver que temos aqui a solução. A solução é simplesmente esta. É a nossa solução C. Este exercício era bastante acessível e, sendo assim, conseguimos descobrir facilmente a nossa expressão da área do retângulo AEFG. Hoje trago o exercício 13 do Exame Nacional de Matemática do 9º ano de 2024 da primeira fase. Vamos começar. Na figura 9 estão representados o triângulo ABC, retângulo em B, e o triângulo EDC, retângulo em D, que não estão desenhados à escala. O ponto D pertence ao lado BC e o ponto E pertence ao lado AC, como podem ver aqui na figura 9. Fixada uma unidade de medida, sabe-se que AB é igual a 21, DE é igual a 6, CE é igual a A com A maior que 0, e pedem-nos para assinalar com X a opção que apresenta uma expressão em função de A que apresenta AC, ou seja, nós temos de descobrir quanto é que é o nosso AC. Às vezes estes exercícios a pessoa tenta perceber, ok, eu tenho alguns dados, mas mesmo assim parece que o que está aqui não é suficiente. Às vezes é um bocadinho confuso e por vezes o que acontece é que são critérios que temos que usar, que não nos lembramos e que nos facilitam muito a vida. Que é exatamente aqui o que vai acontecer. Nós vamos ter que usar um critério que se chama o critério de semelhança de triângulos AA. Ou seja, porquê é que podemos usar este critério? Porque nós queremos descobrir o nosso CE, ou seja, nós queremos descobrir... Mentira, nós queremos descobrir o nosso AC, que é isto tudo. O nosso AC pode ser, pronto, um X, vá. Nós sabemos que temos aqui dois ângulos retos, ou seja, aqui nós sabíamos que conseguimos, temos a base 6 e este lado é o A, mas aqui temos a base 21, mas não temos. Mas o que acontece é que este critério diz que ambos têm um ângulo vértice no ponto C. Ou seja, estes dois triângulos têm ambos um vértice no ponto C. Verdade. O mais pequeno e o maior. Ou seja, em comum. E um ângulo reto também. Ou seja, ambos têm ângulos retos aqui e têm o ponto vértice. Ambos têm um ângulo vértice no ponto C. Por isso nós temos de utilizar este critério, que vai fazer com que AC a dividir por CE, ou seja, AC a dividir por CE é o mesmo, é igual a base que já tenho, que é AB a dividir por DE. E nós vamos poder resolver isto. Sabemos AC? Não sabemos. Então é a nossa incógnita. O CE é o nosso A. E depois a ABDE é 21 e 6. Então o nosso AC vai ser igual a... O A está a dividir, passa a multiplicar, vai ser 21 sobre 6A. Ok, está aqui? Não parece. Então vamos tentar reduzir, ver se é possível. E a verdade é que é. 6 podemos dividir por 3. E 21 também podemos dividir por 3. Em baixo fica 2 e em cima fica 7. E como podem ver, existe essa opção. 7 meios de A.
Espero que tenham percebido. Às vezes estes critérios ajudam imenso para conseguir resolver os problemas. Algo que parecia um bocadinho impossível torna-se fácil usando este critério. E assim conseguimos avançar e descobrir que o nosso AC era, de facto, vou eliminar aqui o X, era 7 meios de A. Hoje trago o exercício 14 do Exame Nacional de Matemática do 9º ano de 2024 da primeira fase. Vamos começar. Os 400 alunos de uma escola participaram em algumas atividades durante a semana dedicada à comemoração dos 50 anos da Revolução de 25 de Abril de 1964. Na tabela, apresenta-se o número de alunos que participaram em cada uma dessas atividades. Cada aluno participou em apenas uma das atividades. Conseguem ver aqui as atividades: exposição ao 25 de Abril, palestra de 50 anos de democracia, filme de Capitães de Abril, peça de teatro o 25 de Abril, história de uma revolução. Conseguem ver o número de alunos que participaram nestas atividades. Eles pedem para nós selecionarmos ao caso um aluno desta escola. E diz então, assinala com X a opção que apresenta a probabilidade de esse aluno ter participado na palestra de 50 anos de democracia. Então, esta pergunta vai extremamente ao ponto do que queremos saber. Nós sabemos que podemos designar o nosso evento A, sendo essa o aluno ter participado na palestra. Às vezes é mais fácil fazer assim, para nos orientarmos também. Palestra 50 anos de democracia. Pronto. E nós queremos saber a nossa probabilidade disto acontecer, do evento A. Então, o que nós temos de fazer é, nós temos os nossos casos, número de casos favoráveis, ou seja, aquilo que realmente vai em conta com o que nós queremos, de o aluno ter participado nesta palestra, quanto o número de casos possíveis, ou seja, todos os casos que existem, para além destes 50 anos de democracia, ou seja, todos mesmo. O que é que nós podemos observar? Que o número de casos favoráveis é o número de casos em que o aluno realmente participou nesta palestra. E podemos aqui ver que é 125. Então metemos aqui 125. Os casos possíveis são todos os casos que nós temos, todos, ou seja, o número de alunos, ou seja, 400. E é esta a nossa fração. Só que o que podemos ver é que vamos ter que reduzi-la para conseguir obter o que nós queremos. Então, basta reduzir por 5. Podemos reduzir por 5 primeiro. Tentar perceber se conseguimos. 125 a dividir por 5 é... Isto podiam usar a calculadora, por isso facilmente quero acreditar que conseguiam logo descobrir. Mas aqui fica 25 e aqui fica 80. O que ainda não serve. Então vamos dividir mais um bocadinho. Voltamos a dividir por 5. Então aqui vai dar 5 e aqui vai dar 16. E podemos ver que é a nossa opção B. Hoje trago o exercício 15 do Exame Nacional de Matemática do 9º ano de 2024, na primeira fase. Vamos começar. Um professor de História fez um inquérito aos seus 120 alunos do 9º ano sobre que museus gostariam de visitar no âmbito da comemoração dos 50 anos da Revolução de 25 de Abril de 1964. De acordo com as respostas dos seus alunos ao inquérito, registrou-se que 50 gostariam de visitar o Museu do Aljube Resistência e Liberdade em Lisboa, 80 gostariam de visitar o Museu Nacional de Resistência e Liberdade em Peniche e 10 não manifestaram interesse em visitar nenhum dos dois museus. Seleciona-se ao caso um desses alunos. Qual a probabilidade de o aluno selecionado ter respondido que gostaria de visitar ambos os museus? Mostra como chegaste à tua resposta e apresenta o valor pedido na forma de fração irredutível. Então, vamos ver. Aqui se calhar seria mais fácil simplesmente fazer um diagrama de Venn e tentar perceber onde é que podemos meter cada um dos nossos valores. Ou seja, não temos 120 alunos, que é o nosso total, correto? Podemos designar aqui os alunos que gostavam de visitar este museu em Lisboa como A e este aqui de Peniche como B. Vamos fazer aqui A, B. Nós queremos saber os que gostariam de visitar ambos. O que é que nós sabemos? Sabemos que 10 manifestaram que não tinham interesse. Ou seja, 10 fica aqui fora. Pronto. Estes não manifestaram interesse. Ou seja, o que podemos ver é que fazer logo uma conta que é 120
menos 10 é igual a 110. E estes 110 são os alunos que gostavam de visitar pelo menos um dos museus. Temos também que o número de preferências registadas é 80 mais 50, que dá 130. Ou seja, os 80 que estão aqui, mais os 50. Correto? Mas, o que é que nós sabemos? Sabemos que o total é 130. Se nós fizermos 130 de alunos menos 110, que eram os alunos que gostavam de visitar pelo menos um dos museus, vai dar 20. E o que é este 20? Vai dar o número de alunos que queriam visitar os dois museus. Porquê? Porque estamos a tirar, vamos aqui ver o total, que eram 120 alunos, e aqui tiramos os 10, por isso 110. 110 sendo os alunos que gostavam de visitar pelo menos um dos museus, basta tirar do total os 110 para dar o número de alunos que queriam visitar os dois museus. Ou seja, aqui no meio é 20. Então, assim conseguimos descobrir o que é que falta, porque aqui o A é supostamente era 50, mas como aqui já estão 20, aqui vai ser só 30, porque é a interseção. E aqui é que era 80, mas já estão aqui 20, por isso aqui vai ser 60. Ou seja, 30 mais 20, 50, mais 60, 110, mais 10, 120. Então, a nossa probabilidade vai ser o quê? O número de casos favoráveis a dividir por número de casos possíveis. O número de casos favoráveis, no nosso caso, é 20. Nós queremos saber um aluno que gostasse de visitar ambos os museus. Ou seja, é 20 a dividir por o número de alunos todos, 120. Pode-se cortar o 0 com o 0 e dá 2 a dividir por 12. Que é o mesmo que ter, se dividimos por 2 e dividimos por 2, é 1 sobre 6. E pronto. Esta é a nossa solução, tendo em conta que queremos em fração irredutível. Hoje trago-vos o exercício 16 do Exame Nacional de Matemática do 9º ano de 2024 da primeira fase. Vamos começar. Então, na figura 10 está representada uma circunferência de centro no ponto O. Fixada uma unidade de medida, sabe-se que os pontos A, B, C, D e F pertencem a uma circunferência. O ponto F pertence à reta CE. CF é um diâmetro de circunferência. O triângulo ODE é retângulo em D. O arco OED é igual a 30 graus. O arco AED é igual a 80 graus. A reta OD é igual a 6 e OE é igual a 12. A figura não está desenhada à escala. Primeira pergunta pede calcular a amplitude em graus do arco BC. Ok. Quanto é que é o arco BC? Apresentar todos os cálculos que efetuarmos. Então, o que é que eles querem? O arco BC, ou seja, isto está aqui. Qual é que é os graus disto que nós temos aqui? O que é que podemos fazer para tentar descobrir isto? Então, vamos tentar perceber o que é que está aqui e o que é que podemos descobrir. Nós sabemos que este é um ângulo reto, 90 graus. E aqui está 30. Nós sabemos que a soma interna tem que ser 180. Ou seja, este aqui tinha que ser 180. Posso dizer que tinha que ser 180 menos 90 mais 30. É 60. Então, isto é 60 graus. E vai-nos dar jeito porque nós queremos saber este aqui. E já sabemos assim que, pelo menos, este aqui, de D até C, vai ser, como isto aqui é metade de um círculo, se fosse assim, o inteiro é 360, mas como é só metade é 180. Mas aqui, como já temos 60, aqui vai ser 180 menos 60, que é igual a 120 graus. Então pronto, vamos ter 120 graus aqui, para este DC. DC vai ser 120 graus. Então, como é que nós podemos descobrir o nosso BC? Nós vamos ver que o nosso BC é igual a
BD, BC é o BD menos este todo. Ou seja, BD menos CD. Então, o que é que sabemos? Sabemos o BD. BD, infelizmente, não sabemos ainda. Mas o CD acabamos de descobrir. Ou DC, CD, é 120 graus. Então, como é que vamos descobrir o nosso BD? Vamos ter que usar um teorema. Um teorema que se chama Teorema do ângulo inscrito. Este vai dizer que, como podem ver aqui, BAD, este está inscrito neste ângulo. Ou seja, o ângulo de BAD vai ser igual a 1 meio de BD. Agora, é 1 meio de BD porque isto vem mesmo da fórmula. Porque este teorema diz que é estabelecida que a medida de um ângulo inscrito numa circunferência é a metade do ângulo central que subentende o mesmo arco. Então pronto, então assim nós conseguimos perfeitamente descobrir que, como temos este valor, podemos fazer que este valor BAD é 80 graus, que é o que está aqui, exatamente. 80 graus é igual a 1 meio de BD. Então, basta passar 1 meio, multiplicar a dividir para o lado e fica 80 graus a dividir por 1, dividir por 1 sobre 2. Ou seja, o meu BD vai ser, o 2 vai multiplicar por 80 e 1 vai multiplicar por 1, ficando 160 graus. Ou seja, vamos voltar aqui, fazer aqui um asterisco, voltando aqui, conseguimos dizer que é 160 menos 120, que é igual a 40 graus. E essa é a nossa resposta. BC é igual a 40 graus. 16.2. Cálculo DE. Utilizando o teorema de Pitágoras. Apresenta todos os cálculos que efetuares e ainda o resultado arredondado às décimas. Então, nós queremos DE. E se voltarmos aqui um bocadinho acima, conseguimos ver que é este triângulo reto que está aqui. DE e DE temos aqui este. Temos também este, o ângulo reto, 90 graus. Vou desenhar aqui outra vez. É o que está ali em cima. Não está totalmente bem desenhado, mas vamos ter aqui o E, aqui o D, aqui o O. Este é 6, este é 12 e este é 30 graus. Este é 90 e este vai ser 60. Então o D vai ser o quê? Se é usando o teorema de Pitágoras, podemos fazer que vemos que este é o nosso ângulo maior e o nosso ângulo reto está a apontar sempre para aqui, por isso vai ser sempre a nossa hipotenusa. Então vai ser hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, sendo que a nossa hipotenusa vai ser EO ao quadrado é igual a ED ao quadrado mais DO ao quadrado. EO é 12 ao quadrado, ED não sei, ou DE, pronto, não interessa, que eu quero descobrir. DO é 6 ao quadrado. Isto vai dar, fazendo as contas, D ao quadrado é igual a 144 menos 36, que vai ser igual então, D ao quadrado é igual a 108. Então, DE vai ser igual a raiz, D ao quadrado passa para raiz de 108,
agora querem arredondar às décimas, então vai ser aproximadamente, com a calculadora, 10,4. Espero que tenha feito sentido. Esta pergunta era bastante simples, tínhamos já os dados todos, era só saber aplicar o Teorema de Pitágoras e pronto. Hoje trago-vos a pergunta 17 do Exame Nacional de Matemática do 9º ano de 2024 da primeira fase. Vamos começar. Então, em 1976, os portugueses foram a votos para eleger os seus representantes na Assembleia da República. Na figura 11, apresentam-se os dados referentes às eleições de 1966 e de 2022 para a Assembleia da República. Pode observar-se o número de partidos políticos concorrentes, quantos destes elegeram deputados, o número total de deputados eleitos, o número de deputados eleitos por partido político ou coligação e, ainda, a percentagem de mulheres eleitas. Como podem ver nesta figura, que tem imensa informação, que vai ser onde vamos retirar todas as informações que vão ser úteis para responder às nossas perguntas. Assinale com X as 3 afirmações verdadeiras, tendo em conta os dados da figura. Então, vamos ver uma a uma e tentar perceber que conclusões podemos tirar. A primeira. A. Em 1976 foram eleitas 15 mulheres deputadas. Então, vamos ver. 1976, do lado esquerdo, 2022, do lado direito. Vamos ao lado esquerdo. 15 mulheres. Como é que eu posso tentar perceber as 15 mulheres? Eu, pessoalmente, tendo em conta que as mulheres estão com a bolinha escura, eu contaria apenas os pontos. Acho que podemos ir fazer por contas, tentar fazer 5,7. Podemos fazer 5,7% vezes 263, que é o mesmo que ter aqui 0,057. E isto aparentemente vai dar assim, que é aproximadamente 15. Mas eu, pessoalmente, contaria todos. E a verdade é que podemos ver que são 6 do PS, mais 2 do PSD, mais 1 do CDS-PP, mais 6 do PCP, mais... E é só. Exato. E então, isto daria 15. Por isso, a afirmação é verdadeira. Pronto, então, esta era um X. A B. Em 2022, o número de partidos que elegeram deputados duplicou face a 1976. Então, vamos tentar perceber. O número de partidos que elegeram. Quantos partidos é que elegeram? Em 1976. Em 1976, elegeram 5 partidos. O PS, PD, PSD, CDS, PP, PCP e UDP. Ou seja, 5. Como está aqui a dizer. 5. E em 2022, podemos ver que são 8. Está aqui esta informação. 8. Ou seja, o número de deputados não duplicou. É mentira. Isto é falso. Se tivesse sido aqui 10, teria sido o dobro, sim. Mas como é 8, não é. Por isso, é falso. C. Em 2022, houve um partido político que elegeu o mesmo número de homens e de mulheres deputados. De 2022, vamos ver. Houve algum que tenha elegido o mesmo número de homens e de mulheres. Como podem ver, se formos ver aqui todos, aqui o PCP é o único que se consegue ver que tem 3 bolinhas pretas que correspondem às mulheres e as outras que correspondem aos homens. Por isso, é verdade, sim. Verdade. O PCP tem 3 homens e 3 mulheres. Então, pronto, este também está certo. O D. Em 2022, o número de partidos políticos que concorreram às eleições aumentou aproximadamente 57% face às eleições de 1976. Então, aqui eu faria uma regra de 3 simples. Acho que é o mais fácil. Em 2022, o número de partidos que concorreram às eleições aumentou. Então, vamos ver. Em 1976 foram 14 políticos, 14 partidos que concorreram. E em 2022 foi 22. Então vamos assumir que os 14 era 100% e tentar perceber quanto é que é o nosso X para perceber qual é que foi o aumento. Basta fazer 22, uma regra 3 simples, 22 vezes 100 a dividir por 14. Isto vai dar 157
0,14. É aproximadamente 157. Ou seja, houve um aumento de 57%, que é exatamente, aproximadamente 57%. Mais fazem estar certo. Então pronto, isto comprova-se que é verdade. Então pronto, já resolvemos tudo. Vamos só verificar a última, que é de facto falsa. Então diz que em 1976 e em 2022, metade dos partidos políticos concorreram, metade dos partidos políticos concorrentes elegeram deputados para a Assembleia da República. Porque porque imaginem aqui, 14 concorreram em 1976, mas só 5 foram elegidos, ou seja, para o caso de 1966, tinham que ser 7 para ser metade. Enquanto que em 2022 tinham de ser 11 para ser metade. Aqui é, de facto, 5 e é, de facto, 8, pelo que está aqui, 8 e 5. Aqui concorreram 14, só 5 é que elegeram. E aqui correram 22 e só 8 é que elegeram. E não foi metade, pelo que eu tenho aqui. Tinha que ser 7 para 1976 e 11 para 2022. Por isso, isto é falso. E pronto. Esta foi a nossa solução. Mais uma vez, queria agradecer por terem assistido ao vídeo. Se gostarem e têm mais sugestões, se têm algum tipo de sugestão de que tipo de exames é que eu devo resolver, ou se tiverem alguma dúvida, por favor, deixem algum comentário. Também, se gostaram do vídeo, deixem um gosto, subscrevam a página, que ajuda muito. E espero continuar a conseguir postar mais vídeos para vos ajudar com os exames todos e com todas as dúvidas que tiverem. Um obrigado e até uma próxima.